Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai continuar, né, com os conceitos de segurança e lista de acesso. Na realidade a gente vai continuar com a parte de lista de acesso, né, que a gente viu, já começou a ver na aula passada, na segunda. Então vamos começar aqui, ó, relembrando as etapas de criação de um ACL, que vai ser importante para a gente ver cada coisa que a gente vai precisar, né? Então, primeiro, entrar em modo de configuração global e criar a regra. Criar a regra é usar o comando access list, tá? Ou IP access list, e definir as regras, colocar uma regrinha embaixo da outra, né? Só que criar a regra não quer dizer que a ACL está funcionando, porque você tem que aplicar a ACL numa interface com o comando IP access group. Então eu entro conft, em modo de configuração global eu crio a regra, vou na interface e dou o comando IP access group, coloco o número da access list que eu criei e você vincula na interface. Depois a gente pode também criar uma ACL para aplicar na VTY, tá? Eu posso aplicar uma ACL na VTY com o comando access class. Então eu posso criar uma lista e ao invés de aplicar numa interface, numa serial, numa LAN, eu aplico na VTY para limitar acesso ao Telnet ou ao SSH. Opa, boa noite, Luciano. Quando eu aplico a ACL na interface ou na VTY, eu tenho que escolher qual é a direção de entrada ou de saída, tá? Em relação ao roteador, tá? Então o in é o fluxo que está entrando no roteador e o out é o fluxo que está saindo do roteador. A gente vai ver uma figura daqui a pouco. E para verificar as listas, tem o comando show access list, show IP access list e show IP interface, tá? O show access list e show IP access list você consegue ver as regras criadas. Com o show IP interface você vê em que interface foi criada e em que direção a ACL foi aplicada, tá? Então você tem dois tipos de ACL. ACL padrão e estendida. E esses dois tipos podem ser criados da forma nomeada ou numerada. A gente vai ver primeiro a ACL numerada, tá? Então a ACL padrão só filtra por endereço IP de origem. Então, por exemplo, eu estou aqui num roteador, estou num outro cidadão aqui, ó. Aqui tem a LAN desse cara, aqui tem a LAN desse cara, eu tenho micros aqui, que está essa bolinha com xizinho, eu tenho micros aqui nessa bolinha com xizinho. E esse cara aqui, vamos supor que eles estão ligados por uma serial. A CL IP padrão vai filtrar por IP de origem, só IP de origem. IP padrão é assim. Então, por exemplo, quando um cara mandar um pacote daqui para cá, eu poderia colocar uma CL aqui, ó, nessa interface, nessa saída da interface, filtrando por esse IP de origem aqui, beleza? Então a CL padrão a gente fala que a gente coloca mais próximo ao destino, tá? Mais próximo da onde está a interface que a gente vai fazer o bloqueio. E para criar uma CL padrão, eu entro lá em modo configuração global, digito access list, vou colocar um número que para padrão tem que ser de 1 a 99. Uma CL só pode permitir ou negar, permite ou deny. Rede de origem ou IP de origem, máscara coringa e um comando log. O log é um comandinho para logar. Esse comando é opcional, tá? Se você quiser colocar, você coloca. Se não quiser, não coloca. A ACL/IP estendida, ela já permite que você faça mais coisas. Na realidade, isso aqui, ó, é a sintaxe que mais cai na prova, tá? Mas a ACL/IP estendida pode ir muito além disso. Então você vai colocar access list, o número de 100 a 199, permite ou deny, aí vem, eu vou já colocar aqui, ó, as coisas que estão embaixo. Protocolo, ó, o protocolo está aqui embaixo. Então aqui embaixo a gente tem o protocolo. Então aqui onde está escrito proto, eu posso colocar IP, TCP, UDP, ICMP, GRE e GRP, tem um monte de protocolo, tá? Os principais são TCP e UDP, TCP para serviço TCP, UDP para serviço UDP, ICMP para filtrar ping e trace, e IP são todos os protocolos. Se eu quiser fazer um filtro numa CL estendida que pegue todos os protocolos, eu coloco o IP, beleza? Se eu quiser pegar HTTP, eu vou ter que selecionar aqui, ó, TCP e a porta 80 também.
Depois do protocolo vem a origem, máscara coringa de origem, e eu posso colocar aqui um operando de origem. Isso aqui, ó, operando e porta, eu posso colocar aqui. Aí tem o destino, máscara coringa de destino, o operando e a porta que vai agir sobre o destino, tá? Então esse operando e porta é uma opção para o destino, e se eu colocar um operando e porta aqui, é uma opção com relação à origem. Para ficar mais claro, por exemplo, eu posso criar uma access list aqui, ó, dessa maneira, assim, ó. Access, uma regra, né? Access list sem permite TCP N para um determinado host, que é um servidor, vamos supor aqui o 200.200.201, eu adoro essa rede 200.200, não sei porquê, virou minha mania. E aí um operando equal 80. Olha aqui, ó, eu falei que uma access estendida, estou permitindo somente protocolo TCP, qualquer origem, ó, eu coloquei aqui o N, a origem com a máscara coringa, é qualquer origem, para um host específico 200.200.201, que tem a porta TCP 80. Então, esse cara aqui, essa origem, só pode entrar nesse servidor através da porta 80, tá? Isso quer dizer o operando. O operando aqui, o equal, é o igual, ó. Então tá aqui, o EQ é o equal, é o igual. É o que mais cai, tá? Existem outros, mas o que mais cobram é esse EQ, beleza? Eu tenho LT, que é maior que, LT é menor que, GT é maior que, EQ é igual, NEC é não igual, e assim vai. Então, ó, vamos lá, ó, Access List 100, escolhi que é estendida, permite, estou permitindo, protocolo TCP. Aí aqui, ó, rede de origem com máscara de coringa de origem. Eu coloquei a palavra N. A gente vai ver daqui a pouco que isso é um mnemônico que a ACL permite, tá? Isso aqui é 0000.255.255.255.255. Qualquer rede é que IP, né? É o IP de internet, que é 0000 com a máscara 0000, né? Que a gente já viu numa rota. Como a ACL a máscara coringa é o contrário do que a máscara de subrede, vai ficar 0000.255.255.255.255, tá? Isso é internet para uma ACL. Só que para você não ficar escrevendo essa porcaria aqui toda vez, eles substituíram pela palavra N. Então, quando você coloca a palavra N, é a mesma coisa, a mesmíssima coisa que eu escrever isso aqui, ó. 0000, claro que aqui não é 0000, né? Aqui na realidade é para uma ACL, aqui a gente tem que escrever em termos de ACL. Ih, caramba, não quer editar. Aqui em vez de 0000 é 255.255.255.255. O host é um mnemônico que permite que você configure um IP só, tá? Então, também em ACL, um IP só é o contrário. Vamos pensar numa máscara de subrede, né? Numa máscara de subrede, um IP só é 172.16.11 e a máscara dele é 255.255.255.255. Isso aqui é um IP só. Na ACL seria 172.16.11 com a máscara 0000, que é o contrário. Aí os caras substituíram isso aqui, ó, pelo mnemônico host. Aí você coloca host e o IP do servidor que você quer, beleza? A gente vai ver daqui a pouco isso aqui. Mas agora, o que é o mais importante? O mais importante aqui é a gente acostumar com a sintaxe, né? Então, por que eu fiz esse exemplo? Para mostrar, ó, como é que é uma ACL estendida. Access List, senha 199, permite o deny, protocolo, aí vem rede de origem, máscara coringa de origem, e aqui a porta TCP ou UDP que eu quero bloquear ou deixar passar, rede de destino, máscara de coringa de destino, porta TCP ou UDP que eu quero deixar passar. Aí, por último, tem aqui ó, um established. Esse established é para eu verificar se a conexão TCP está estabelecida, tá? O que quer dizer isso? Se eu colocar esse comando aqui, ó, ninguém mais abre conexão comigo. Só eu abro conexão com os outros, tá? Como é que funciona o TCP? Ó, vamos colocar as duas bolinhas aqui desse lado, ele faz o AAA handshake, né? Primeiro vai sim com ACK igual a 0, depois volta um sim já com ACK igual a 1 e volta aqui também um ACK igual a 1. Então a partir do... só nesse cara aqui, ó, que o ACK está igual a 0, só na abertura. Se eu colocar o established aqui, ó,
Se ele detectar uma abertura, ele bloqueia. Ele só deixa passar se for a partir do segundo passo aí que o AAA Handshake faz, tá? Então ele não deixa ninguém mais tentar abrir uma conexão com ele, beleza? Entenderam aí os tabs? Quer dizer o quê? Ninguém mais se conecta com a tua rede. Não dá para ter o primeiro pacote lá que o cara manda, o primeiro segmento, né, com o SYN e o ACK igual a 0, esse established aqui, ó, não vai deixar passar. Aí para eu aplicar a access list na interface, eu entro nela, int f0/0, s0/0, dou o comando ip access group, o número da ACL que eu criei aqui, ó, in ou out, tá? Olha só, basicamente, a gente vai ver depois, tá, Antônio? Como aplicar aqui, ó, aqui é só como é o comando. Na sequência, a gente vai ver como configura ele passo a passo, tá? Então, para criar uma regra, o que é uma regra de uma ACL? É como se fosse uma regra de firewall, tá? Então, para você criar uma regra, você tem que pensar sobre o serviço. Então, você tem dois caras se comunicando, um cara que é cliente e um cara que é servidor, né? Normalmente é assim que funciona um serviço TCP/IP. E como é que você identifica cada serviço? Através do IP, claro, pelo IP você consegue saber quem é a rede, de onde está vindo aquele cara, e o serviço mais especificamente, você identifica se ele é TCP/UDP e pelas portas TCP/UDP. Então, para criar uma regra de firewall ou uma regra de ACL, você tem que conhecer essa comunicação, tá? Então, a regra da ACL é parecida com uma de firewall, como, por exemplo, o IP tables do Linux. Tá difícil, né? Então, ela se baseia no protocolos que estão vinculados a portas TCP e UDP. Se eu quero deixar passar HTTP, eu tenho que saber que é porta 80. Se eu quero deixar passar FTP, eu tenho que saber que é porta 2021. Se eu quero deixar passar ou filtrar o SSH, eu tenho que saber que é porta TCP 22. Então, esse conhecimento que está no capítulo 5, você tem que saber esses protocolos aí, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, se em uma corporação, determinados usuários podem acessar somente páginas de web normais e seguras. Você deve criar uma regra que permita apenas a saída em direção à internet das portas TCP/80, que é o HTTP, e TCP/443, que é o HTTPS. Se eu fizer só isso, funciona? Falta aplicar. Então, beleza. Apliquei na interface. Agora vai funcionar? Apliquei na interface correta. O que vocês acham? Vai funcionar ou não vai? Para o cara acessar o HTTP aí, é só liberar essas duas portas, não precisa de mais nada. O cara já consegue acessar qualquer página da internet só com essas duas portas liberadas? Ó, o Luciano já respondeu ali que não, né? O que está faltando? Tá, o in-out, vamos supor que eu já configurei certo. O que precisa para o cara acessar a internet? Ele vai digitar www. alguma coisa. Galera não lembra? Deu tilt. Vai precisar do DNS, né? Vai precisar do DNS. Não tem como o cara acessar o serviço de HTTP sem DNS, porque o cara vai digitar www.cis.com. Se você só permitiu as portas TCP 80 e 443, ele vai mandar uma pergunta para o DNS dele, que normalmente está fora da rede, e dançou. Não vai conseguir, né? Porque quando o cliente faz uma consulta DNS, ele vai precisar também da porta UDP 53 liberada, né? Beleza? Eu coloquei esse exemplo aqui não por causa do CCNA, tá? O CCNA normalmente ele é explícito, ele não deixa coisas implícitas assim desse jeito.
Mas eu coloquei aqui, na realidade, por causa da vida prática da gente, né? Na hora que a gente vai criar uma CL, a encrenca é... Você tem que lembrar que nem sempre um protocolo funciona sozinho. O DNS é necessário para quase todos os protocolos, né? E-mail, acesso à internet, FTP. A maioria dos protocolos você vai acabar usando o DNS. Não tem jeito. E também outra coisa você tem que lembrar que tem a ida e tem a volta, né? Então, cuidado, porque às vezes tem protocolos que têm necessidades especiais, né? Que o cara abre a conexão numa porta e depois muda. Que ele usa portas dinâmicas. Isso é comum de acontecer com o FTP. O FTP lá tem modo passivo, modo ativo, não sei o quê. Dependendo do tipo de serviço FTP que você usa, o cara muda as portas. E aí, se você não estiver preparado para isso, para suportar um serviço dinâmico que usa porta dinâmica, não vai funcionar, tá? Então, assim, na teoria, para o CCNA, é mais, o cara vai ser direto, ó, cria uma regra que deixa acesso a HTTP e HTTPS. Cara, não se preocupe com DNS, se ele não pediu, não é para fazer, entendeu? Agora, na vida prática não, né? Lembrem-se que um protocolo normalmente é vinculado ao outro e a gente tem que pensar também no retorno dos pacotes, né? Então, fazer uma CL é traduzir essa tranqueirada toda para os comandos que existem no iOS, né? Então, o que eu preciso, por exemplo, para fazer essas três regras aqui, né? Eu precisei de alguns dados, ó. Precisei primeiro saber que o serviço de HTTP e HTTPS eram TCP, um na porta 80 e um na porta 443. E o serviço de DNS é o UDP na porta 53. Então, esses são os dados básicos, para daí eu criar a CL. Aí eu sei o que? Eu quero que ele permita TCP porta 80, permita TCP 443, permita o UDP 53 e bloqueie tudo quanto é coisa que tem no final. Isso é fazer uma regra. Primeiro você tem que mentalmente entender qual é a finalidade, né? Se você não entender nem qual é a finalidade, você não consegue escrever essa regra. Beleza? Tranquilo? Só para lembrar dos principais protocolos aí que podem ser pedidos, né? Então a gente tem o HTTP, HTTPS, HTTP é TCP porta 80, HTTPS é TCP porta 443, DNS é TCP e UDP, né? Lembrar que o cliente usa UDP e entre servidores a gente usa TCP, só que os dois são na porta 53. Telnet porta 23, SSH porta 22 TCP, SMTP, serviço de e-mail, né? Esse cara é o cara que envia o e-mail, ele está na porta 25 TCP, POP3 fica na porta 110 TCP, IMAP 143 TCP, são as portas padrões, tá? Esses caras podem usar outras portas na prática, normalmente os serviços de e-mail pedem que a gente configure outras portas, né? SNMP, protocolo para fazer gerenciamento de rede, porta UDP 161. ICMP, ping e traceroute. Lembrar que o ICMP, o ping, o serviço do ping é o echo, tá? Então esse cara ele chama o echo request de echo e o echo reply de echo reply, tá? Então o ping aqui, ó, do ICMP, no iOS ele tem o echo e o echo reply, tá? O echo é o echo request e o echo reply é o echo reply. Já recebe esse nome aí de echo reply, tá? O traceroute é trace mesmo. Ele colocou mais um cara aqui, ó, né? O RIP na porta 520. Se você está trafegando protocolo de roteamento, você tem que liberar o tráfego do protocolo de roteamento na tua CL, né? Então você tem que tomar cuidado. Criar lista de acesso, criar firewall é uma tarefa exaustiva. Você tem que pensar em tudo que tem na rede, configurar, e aí você vai ver que tem um monte de coisa que não está funcionando, e você vai liberando aos poucos para as coisas funcionarem, tá? Beleza, então? Lembrando que
Essas portas são as portas de servidor, né? São as portas de servidor. As portas de cliente, elas estão acima de 1024. Na convenção atual, elas ficam acima de 49.000 e alguma coisa, tá? Tem que dar uma olhada lá no capítulo 5, eu não consigo decorar esse número novo de porta de cliente, mas tem um range aí que as portas de cliente funcionam. Então a gente tem que lembrar que a porta de servidor é uma porta normalmente baixa, abaixo entre 1 e até 49.000 e poucos, tá? As portas bem conhecidas só estão até 1023, aí acima de 1024 são portas que são registradas, mas podem servir para qualquer coisa, e a porta de cliente vai ser uma porta alta. Então, a gente viu que um pedaço da ACL, para a gente criar uma ACL, é a tal da máscara coringa, né? Então, quando a gente cria uma rede IP, quando a gente seleciona uma rede IP, a seleção dela, normal em roteamento, ela é feita através da máscara de subrede. Aqui não. Na ACL é feita com máscara coringa, tá? Porque antigamente, no começo da internet, só tinha classe A, B e C, e se você quisesse selecionar pedaços de IP, não tinha máscara para aquilo antigamente, tá? Então a galera acabou optando por fazer as listas de controle de acesso com um negócio diferente da máscara de subrede, que é a tal da máscara coringa. Então a máscara coringa é um selecionador de rede IP. São usadas para identificar endereços únicos ou faixas de endereços, tá? Igual a máscara de subrede composta por 32 bits, 4 octetos, né? Só que agora é o seguinte, na máscara o bit 0 significa host e o bit 1 significa a rede. Aqui na máscara coringa não tem nada a ver com isso. O bit 0 significa que você tem que comparar do pacote que está vindo com o que você colocou na tua ACL. E o bit 1 quer dizer que se lasque. Venha o que vier, eu aceito. Beleza? Então, na máscara coringa, o 0 quer dizer compara e o 1 quer dizer não compara. Joia? Então vai vir um pacote. Tem até um desenho aqui disso, deixa eu só passar aqui, ó. Então, como eu falei, ela opera de forma distinta da máscara subrede. Agora sim, ó, tem um pacote de entrada e você vai ter uma CL configurada. Comando IP, access list, vamos supor que eu coloquei lá IP, access list, access list 1, permite 10.0.0.0, 0.255.255.255. Então, o que é a comparação? Entrou um pacote aqui, ó, ele vai pegar como a máscara, como a CLP padrão só vê rede de origem, ele vai pegar o IP de origem e comparar com esse cara aqui, ó. Então ele vai comparar esses dois cidadãos aqui, ó. Esse cara que está entrando com aquilo que você colocou no comando da ACL, tá? E o que ele usa como base para comparação? A máscara coringa. Onde tiver 0 na máscara coringa, quer dizer que aqui e aqui tem que ser igual, tá? Então eles têm que ser iguais. Onde tiver 0 quer dizer que tem igual. Então nessa máscara coringa, ó, o primeiro octeto está inteiro com 0. Quer dizer que o primeiro octeto sempre tem que ser 10. Então ele vai comparar. Primeiro octeto é 10. Ah, 10 é igual a 10? É. Beleza. Vamos para o próximo. Está tudo 1, é 255. Então, tanto faz, passou. O segundo é 255, tanto faz, passou. O terceiro é 255, tanto faz, passou. O pacote passa. Então quer dizer que bateu. Em inglês deu o match. Tá? Eles chamam de processo de matching ou match. Então esse cara aí bateu, quer dizer que esse pacote atendeu a condição da ACL. Se eu coloquei permite, ele vai permitir o pacote passar. Se eu coloquei deny, ele vai bloquear o pacote. Beleza? Conseguiram entender aí a diferença da máscara coringa para a máscara de subrede? Com deny não passa. Então só o que vai passar é com permite. Se eu colocar permite, passa. Se eu colocar deny, não passa.
E se isso aqui, por exemplo, na entrada fosse 11, aqui, ó, vamos supor que não fosse 10, fosse 11, ele ia chegar e ver aqui, ó, primeiro pacote tem que ser inteiro 10. Como entrou 11 aqui, ó, ele vai passar para a próxima instrução. Aí vai ter o segundo teste. Deu certo, ele faz o que o cidadão manda. Não deu certo, passa para a próxima instrução. Então ele vai passando instrução por instrução até dar match em alguma regra que você criou. Se não der match nenhuma, ele tem uma regra que bloqueia tudo, tá? Então lá no final você vai criar várias regras, tá? Você vai criar uma CL com várias regras aqui, ó. Se não bater em nenhuma, lá no final tem um deny N implícito. Quer dizer o quê? Se não bater em nenhuma, sacola. Vai bloquear o pacote. Beleza? Aí tem aqui, ó, um exemplinho que eu peguei aqui na internet. É o seguinte, ó, o cara pegou e colocou access list 1 permite 172.16.00 qualquer IP. O Antônio perguntou aqui, né, se o deny N é para qualquer IP. A regra implícita no final é para qualquer IP, tá? Se não bater em nenhum pacote e eu não tiver uma permissão, dançou. Não satisfez as condições, por padrão a ACL bloqueia. Você pode mudar, tá? Você pode mudar isso. Por padrão a ACL bloqueia. Ó, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Veja, a máscara coringa, ela é feita para comparar bit a bit, tá? Bit a bit. Então o cara colocou aqui, ó, access list 1 permite 172.16.00.00255.254. Essa máscara coringa aqui não é muito usual, tá? Esse 254 no final acabou fazendo uma coisa que é, como tem um 0 aqui, ó, só vai deixar passar IP par. Normalmente você tem 00255.255, tá? Difícil colocar um número par aqui no final. Mas veja que o problema vai acontecer bem antes, ó. Aí o cara entrou com um pacote 172.18.4.2. O cara vai converter tudo para binário e vai comparar, ó. Primeiro bit é igual ao primeiro... Ó, a máscara coringa tá 0. Primeiro bit é igual ao primeiro bit, beleza. Segundo é igual ao segundo, beleza. Terceiro é igual ao terceiro, beleza. Quando chegar nesse aqui, ó, veja que esse cara aqui, ó, é 0 e o valor do pacote entrante é 1. Então esse cara não vai dar correspondência e o pacote vai ser rejeitado. Então tem que lembrar que a comparação é feita bit a bit, tá? E é claro que tem os macetes. Primeiro, lembrar que, apesar de não ser assim, é mais ou menos que a máscara coringa, na prática, acaba sendo o inverso da máscara de rede, tá? Vocês vão ver daqui a pouco tem um macetão que prova isso. Só que, na realidade, não é bem assim, né? O 0 indica que você tem que checar e o 1 indica que você pode ignorar. O que vier no pacote entrante, se for 0 ou se for 1, tanto faz. Informa a faixa de endereços IPs, e aí vem os macetes, ó. Máscara padrão de classe A. Como é o contrário da máscara de subrede, a máscara coringa vai ser 0.255.255.255, porque a máscara da classe A é 1/8, né? 255.000. Classe B é 255.255.00. A máscara coringa vai ser 00.255.255. Classe C é 255.255.255.0, vai ficar o contrário aqui, ó, 000.255. Host específico, você digita o IP 192.179.10.1 com a máscara 0000, que é o contrário da máscara /32. Ou você digita host e coloca o IP, tá? Essas duas notações aqui são válidas. Então, para você bloquear um IP só, você pode digitar 192.179.10.1.0000 ou digitar host 192.197.10.1. Quando eu quero todas as redes, é a internet. A rede é 0000 com a máscara 0000. Como é o contrário na máscara coringa, é 0000 com a máscara 255.255.255.255. Ou simplesmente a palavra N. Então, o host mais o IP representa um
host específico, e o N representa a internet. Na realidade está pegando todos os hosts que você tem na rede, tá? Se você não tiver, se você quer bloquear alguma coisa que não acesse todos os teus micros, a rede de destino vai ser N. Aí tem que tomar cuidado que os caras fazem pegadinha em questão, né? Aí o cara escreve ele pede duas questões corretas. Ele escreve desse jeito, com 0000, e host 192.197.1.1.1.1.1, tá? Tem que tomar cuidado com essas pegadinhas. Mesma coisa, ele escreve com N e ou então com 0000.255.255.255.255. Esse macete a gente já viu para o SPF, tá? Então, quando eu quero pegar uma subrede, é igualzinho do SPF, que a gente pegava broadcast menos a máscara de subrede. Então, por exemplo, eu tenho 92.168.0.16/28. Então, vamos diminuir, ó. Broadcast 255.255.255.255 menos 255.255.255.240. Tua máscara coringa vai ser 00015. Então eu coloco aqui a subrede. Por exemplo, eu ia criar lá, né? Access list 1 permite 192.168.0.16.00015. Tá? Então eu estou pegando aqui os IPs /28, que inicia a faixa completa, né? Inicia de 16 e termina em 31. Tá? Beleza? Isso aqui não tem erro, tá? Esse negócio aqui não tem erro. Isso aqui é garantido. Pode fazer que vai dar certo. E eu não posso bloquear quaisquer faixas de IP. Eu só posso bloquear os blocos, tá? Só tamanhos de blocos específicos. De 0 a 3, 0 a 7, 8 a 15, 0 a 31, 32 a 63. Eu não consigo bloquear qualquer coisa. Ou permitir qualquer coisa. Por exemplo, eu quero pegar dos IPs 1 a 4. Não dá. Não vai funcionar. Funciona de 0 a 3. Beleza. De 1 a 4 não rola. Tá? Por quê? Porque na realidade a máscara coringa, a gente tem que interpretar ela em binário. Tá? Então vamos supor aqui, ó, vou começar a colocar ó, 00000. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aqui 3 octetos. Agora vamos pegar o quarto octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa máscara coringa é 0003. Tá? Então quer dizer o quê? Daqui até aqui, o pacote que está entrando tem que ser igual ao que eu coloquei lá na regra. E só nos últimos 2 bits que ele vai deixar você fazer o que você quiser. É a máscara 252, é a máscara do /30, tá? Então aqui, ó, como só os últimos 2 bits podem variar, se você pegar esses 2 bits em binário e variar, ele pode ser 0, 1, 2 e 3. Então se a gente colocou, por exemplo, a rede aqui, ó, 192.168.0.0. Supor que eu coloquei como rede 192.168.0.0 e essa máscara coringa que é o 0003. Ele vai deixar 192.168.0.0, 192.168.0.1, 192.168, ó, 00, 01, 02 e 03. Então ele deixou passar para a gente de 0 até 3. Tá? Eu posso colocar aqui ó, 3 bits. Se eu colocar 3 bits, ó, ele deixa o 0, 1, 2, opa, 3, 4, vamos lá para cima de novo, para começar aqui, ó, 4, 5, ixi, fiz besteira, 5, não, 5 não, 5 eu errei aqui, eu fiz o 6 agora, né, 5, 6 e 7. Eu coloquei ele o 1, 0.
Então os blocos, na realidade, são os múltiplos de 2. É igual ao 2 elevado a n que a gente fez, né? É o 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então por isso que ele pode deixar de 0 a 3, porque é o bloco do 2 elevado a 2. Ele pode deixar 0 e 1, que é o bloco do 2 elevado a 0. Ele pode deixar de 0 até 7, ó, tem 8 IPs aqui, ó, de 0 até 7. É o bloco que a gente tem 8, que é o 2 elevado à terceira, tá? Então eu só posso pegar blocos aí. A gente não consegue bloquear qualquer IP. Se você quiser fazer uma regra maluca, você vai ter que misturar as coisas, tá? Você vai ter que misturar aí duas regras. Por exemplo, eu quero de 0 até 5. Você pode colocar um cara com uma máscara coringa que vai pegar de 0 até 3, bloquear o 2, bloquear o 4 e bloquear o 5. Tá? Você pode fazer isso. Aí dá para fazer. Sinceramente, nunca vi cair no CCNA, em nenhum blog, nenhum post aí a gente ouviu falar desse tipo de coisa. Se cair é sinal que você está com o pé frio desgraçado. Aí é porque você foi o sorteado da vez. Mas você já viu aqui, né? Então, que dá para resolver, dá para resolver. Vocês entenderam essa história do bloco aí? Então, com isso, a gente já consegue criar as ACLs, tá? Vamos, em vez de criar, vamos primeiro interpretar. Então vamos revisar aqui, ó, a ACL padrão e a ACL estendida. Então a ACL padrão, eu crio com o comando accessList. Aqui no número vai de 1 até 99. Minha regra, permitir ou negar. E aí vem rede de origem, máscara coringa de origem, que ele só filtra por origem. E no final eu posso colocar no máximo um log. Se a gente pegar essa regra aqui, ó, isso aqui é um negócio que acontece no iOS da Cisco, tá? Quando você digita o host, na hora que você dá um show accessList, ele não mostra aquele comando host para você, tá? Ele mostra só o IP. Mas aqui, ó, o cara colocou um host aqui, tá? Na prática, você colocou aqui, ó, um host na frente. Não, o IP de origem é o teu IP. A accessList só filtra por IP de origem, né? Se você pegar um pacote, ele tem... Você monta um pacote com IP de origem, é o teu. IP de destino é o remoto, tá? Então, a accessList só filtra pelo IP de origem. Só o de origem, tá? Ele não consegue ver o IP de destino. Na realidade, ele é o IP de quem está enviando o pacote. Então vamos ver essa... Entendeu, Antônio? Aqui, ó. Vamos fazer dois roteadorzinhos. Nossas duas bolinhas. Esse cara aqui, ó, tá mandando uma informação para cá. Ele vai montar um quadro, né? Ele vai montar o quadrinho dele, ó. Colocar aqui, ó, vai montar um quadro que vai montar um datagrama IP. Então no quadro ele vai ter um IP de origem, vamos supor aqui, ó, que esse cara aqui é o A, esse cara aqui é o B. Opa, A e B eu coloco A e A, tá? Então aqui, ó, nesse cidadão ele vai ter como origem o IP dele e o destino o IP do B. É isso aqui que a ACL padrão pega, tá? Ele vai pegar, ela vai conseguir filtrar os IPs de que estão sendo enviados aqui, ó, do cara que está enviando, beleza? Então ela só consegue filtrar por esse campo aqui do pacote IP. Então a nossa regra: accessList 2 deny só o host 172.16.1.1. Depois ele colocou accessList 2 permite 172.16.1.0.00255. Com isso aqui, ele está permitindo dos IPs 172.16.1.0. Como é 0.00255, é a mesma coisa que 1/24, né? Então está permitindo do 1.0 até o
172.16.1.255. Depois ele negou a rede 172.16.00.00.255.255. Então ele está pegando a classe B inteira aqui, ó. Ele está bloqueando do 172.16.00 até o 172.16.255.255. E nessa última regra, o cara permite todas as outras redes que começam com 172. Então, vai do 172.000 até 172.255.255.255. Olha só o que o cara fez. É uma regra meio maluca, né? Então, se o IP, se o host 172.16.1.1 tentar mandar alguma coisa, não vai passar. Mas todos os hosts aqui de baixo, de 2 até 255, passam. Então, com isso aqui, ó, ele só bloqueou esse cara e permitiu, na realidade, como ele bloqueou esse cara aqui em cima, ele permitiu do 2 até o 255. Só que aqui embaixo, ele negou todas as redes que começam com 172.16. Porém, como ele permitiu a 1, ele só está deixando passar a 1, dos IPs 2 até o 255. E por último, ele permite todas as outras. Quer dizer o quê? Todas as outras redes começam com 172. A 1, a 2, a 3, a 16, não sei o quê. Então, com essa regra aqui, ó, o cara está fazendo o quê? Ele está deixando passar as redes 172, da 172.16.1 dos IPs 2 até 255. Ele bloqueia o IP 172.16.1.1 e ele bloqueia todas as outras redes 172.16, que começam, né, claro, com 172.16 aqui. Meio maluca essa regra, né? É uma regra só de exemplo, né? Só de teoria. Que vale a combinação de todas. Ó, ele negou aqui, permitiu aqui, então, ó, tá passando todos esses IPs aqui, ó. Depois ele negou todos os IPs que começam de 0 até 255 aqui, ó. E por último ele deixou passar todas. Não vale a última, sabe por quê? Porque ele permitiu aqui, ó. Então, ó, o IP 172.16.1 já vai ser bloqueado aqui. Se ele mandar pacote, morreu. Não vai verificar mais nada. Aí vamos supor que venha o pacote 172.16.1.10. 1.10 vai bater nessa regra. Ele vai passar. Não vê as outras. Tá? Então, quando ele bateu numa regra, ele não vê as outras. Se ele mandar o pacote 172.16.2.10, ó, não vai bater nessa regra, não vai bater nessa regra, vai bater na terceira. Então ele não vai deixar passar, porque ele deu um deny. E se ele deixar passar, e se ele mandar um pacote para 172.16, 172.1.1.1, por exemplo, o IP, vai bater na última regra que vai deixar passar. Entenderam? A análise é regra por regra. Bateu na regra, não verifica mais. Aí ele permite ou nega, aí entra o próximo pacote. É uma filinha, né? Todos os pacotes estão na filinha. Ele vai testar em todas as regras, se não bater em nenhuma, entra o próximo pacote. Ah, claro, aqui, ó, se não bater em nenhuma regra dessas aqui, ó, ele tem ainda o deny implícito, né? Ele tem o deny aqui. Não, Antônio, o teste não é feito em todas as regras. É até onde bater. É isso aí, até onde chegar o acordo, tá? Por isso aqui, aquele ditado que falam, né? A ordem das batatinhas não altera a maionese. Aqui vale. Aqui a ordem das batatinhas alteram completamente o sabor da maionese, tá? Se eu colocasse, por exemplo, essa regra aqui, ó, por primeiro, nenhuma das outras teria um efeito, né? Porque ela está deixando passar todas as redes 172.16. É isso aí. Deu match, acabou. Deu match, permite ou nega. Acabou a jogada. Luciano e Ricardo também entenderam isso aí? Então, por isso tem que tomar cuidado com a sequência que você faz. A sequência é muito importante.
A estendida, ela é uma regra que ela vai além, né? Se você quiser ir além do IP de origem, porque ó, a padrão só testou a porcaria do IP de origem, mais nada, só a rede de origem, né? Então a estendida ela vai além, ela testa a origem, ela testa o destino. Então ó, vamos ver essa lista aqui, ó. Se existe 114, ó, se é 114 eu já sei que é estendida, né? Que está entre 100 e 199. Permite, então são 3 regras para permitir. Como eu não tenho nada depois, se não bater nessas 3, vai ser negado, né? Porque aqui no final aqui, o roteador coloca sozinho um deny implícito, né? Então ele vai colocar aqui um deny n, n. Então tem um deny n, n. Qualquer origem, qualquer destino vai ser negado. Então vamos lá. Permite TCP, rede de origem 172.16.00.000.255. Então está pegando do 6.1 até o 6.254. Rede de destino N, qualquer rede, que seja igual à porta 80. Então, com a primeira regra, ele está falando assim, ó, qualquer cara que venha dessa origem para qualquer destino de dentro da minha rede com a porta TCP 80, passa. A segunda, ele pega aqui a mesma rede, qualquer cara que venha de 6.1 até 6.255 para qualquer IP que esteja dentro da minha rede com a porta 20, passa. E qualquer IP da rede 172.16.00/24, né, de 1 até 254, que venha para qualquer equipamento meu, qualquer micro que eu tenha, se for igual a 22, desculpe, a 21, passa. Então aqui eu tenho a porta 20 e aqui a porta 21. Então o cara colocou Telnet, TCP 23, FTP, TCP 20 e FTP Data, TCP 21. Porque o FTP funciona com duas portas, né? Porta 20 e porta 21. Beleza? Agora, se não for Telnet, FTP ou FTP Data, se não for Telnet nem o serviço de FTP, ele vai bloquear porque tem o deny N no final. Está implícito lá. Se não bater em nenhuma das 3 primeiras regras, bloqueia. Joia, pessoal? Muito difícil? Espero que eu possa estar desmistificando o assunto para vocês, tá? É verdade. É trabalhoso, tem que treinar, isso aqui é um conceito diferente, mas não é difícil. É que nem calcular subrede. Você vai ter que pegar e fazer bastante para acostumar com a regra, tá? Veja aqui, isso aqui é só para mostrar para vocês aqui a quantidade de coisa que eu posso colocar numa ACL estendida, tá? Isso aqui é a regra da ACL estendida, tem essa cambada toda de parâmetro. No CCNA não é cobrado tudo isso, tá? Às vezes os caras começam a perguntar sobre uma ACL tal, da CL dinâmica, esse dynamic aqui, tá? A CL dinâmica é uma ACL que eu posso criar uma ACL temporizada. Eu tenho um monte de tipo de ACL que a gente vê no CCNA Security, tá? E essa ACL temporizada eu posso definir qual o horário que o cara pode trabalhar, acessar a internet, acessar um serviço, alguma coisa assim, e eu crio uma ACL dinâmica para fazer isso aqui, tá? Mas 99,99% dos casos cai nesse tipo de ACL. Criou a ACL, você vai vincular ela com um número numa interface. Então, por exemplo, aqui, ó, a nossa ACL aqui é a 114, tá? Vamos supor que eu quero vincular ela numa interface minha. Eu vou lá entrar na interface, int fast ethernet 0/0, IP access group 114, in ou out. O que é o in? O que é o out? O in é o que está entrando na interface. Então, por exemplo, aqui ó, nessa interface, aqui eu tenho o in, e embaixo eu tenho o out, tá? Então, ó,
que está entrando nessa interface aqui é in, e o que está saindo da interface é out. Do outro lado aqui, ó, essa interface de baixo, essa direção de baixo é o in, e essa direção de cima é o out. Então, os pacotes que estão entrando na interface, direção de in, os pacotes que estão saindo da interface, direção de out. Tá? Então, lembrar que aqui, ó, aqui está a rede, né? Aqui está a nossa rede. Então, o in, ele vai filtrar o que a rede está enviando para o roteador. E o out vai filtrar aquilo que você está mandando para a rede. A referência do in e do out é o roteador, tá? Então, o in é o que está entrando no roteador. O out é o que está saindo do roteador. Os pacotes que estão saindo do roteador, tá? Então, no in, a direção de in é o pacote que está saindo da rede e entrando no roteador. Isso aqui é o in. O out são os pacotes que estão saindo do roteador e vão em direção à rede. Beleza? Por exemplo, se aqui a gente tivesse a internet, tá? Aqui pode ser duas redes internas, né? Mas vamos supor aqui, ó, que aqui eu tenho a internet, onde eu tenho o X. Beleza? E aqui está a minha intranet, aqui, ó, onde eu tenho o Y. Joia? Vejam só. Se eu quiser filtrar alguma coisa que está saindo de dentro da minha internet, onde está com Y, desculpa, dentro da minha intranet que está com Y, e vai para a internet que está com o X. Onde é que eu posso colocar essa ACL? Só deixa eu escrever de novo aqui. Aqui é in e aqui é out. Vamos dar nome aos bois aqui, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, que esse cara aqui é o fast 0/0 e esse cara aqui é o serial 0/0. Vamos dar nome aos bois. Onde é que a gente pode aplicar a ACL que eu quero bloquear o que está saindo para a internet? Então, alguma coisa que o meu, nessa direção aqui, ó, os meus micros vão enviar um treco para a internet. Vou enviar um treco para a internet. Onde é que eu posso aplicar esse bloqueio, ou então essa lista, esse filtro? A gente pode aplicar onde? No in da fast, aqui, ó, ou então no out da serial. Entenderam? Eu posso aplicar no in da fast ou no out da serial. Depende se a minha ACL é padrão ou estendida. Eu vou mostrar no final, tá? No final eu vou mostrar essa história. Mas a ACL padrão eu coloco mais próximo do destino. E a ACL estendida eu coloco mais próximo do tráfego a ser bloqueado. Só que na realidade no CCNA você coloca onde ele pedir. Tá? Cuidado com isso. Nem sempre a regra que vale é aquela regra da teoria. Se o cara mandou você colocar na interface de LAN, você vai colocar na LAN. Ah, mas não é o correto, a teoria diz outra coisa. Que se lasque. Vale o que o cara manda. Entendeu? Se o cara falar, ó, você vai inserir aqui, nessa serial, teoricamente aquilo está errado. Mas há a possibilidade de fazer aquilo. Não é que está errado, né? Numa dessas, teoricamente, não é tão recomendado. Mas você vai fazer o que ele mandou. Mesma coisa agora, então, ó. Justamente, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem manda é o examinador. Fazemos o que ele pede. Então, ó, um pacote que está saindo da minha rede e vai para a internet, ele pode ser aplicado na entrada da fast ou na saída da serial. E o pacote que está vindo da internet e vai entrar na minha rede, mesma coisa, ó. Ele pode ser aplicado na entrada da serial ou na saída da Fast Ethernet. Beleza? Agora, se eu perguntar para vocês o que é o mais certo, o que vocês acham?
para bloquear primeiro o que está saindo da minha rede e indo para a internet. O que vocês acham? Vocês aplicariam na serial ou na fast? Na entrada da serial ou na saída da... Desculpa, na entrada da fast ou na saída da serial? Coloca um deny N ali de cara, né? Ó, o mais correto seria colocar aqui, tá? Na entrada da tua fast. Por quê? Porque o pacote nem vai cruzar o teu roteador. Você vai economizar banda aí, né? Vai economizar processamento. Então você joga aqui, ó, você economiza processamento. Beleza? Mesmo raciocínio. Se eu quiser bloquear um pacote que está entrando da internet e vai em direção à minha rede LAN, onde é que eu coloco esse bloqueio? Serial, né? Colocaria aqui esse bloqueio aqui na serial, porque aqui eu também vou economizar aquele processamento do roteador. Apesar disso, tem vários exercícios do CCNA que eles pedem para colocar aqui na saída da fast, tá? Tem vários exercícios que eles pedem para fazer isso, é aquela história. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, tá? É sério, tá? Isso tem um motivo, tá? O motivo é o seguinte: aplicar a ACL na entrada da serial ou na saída da serial é um negócio complicado na prática. Porque normalmente uma rede é o que? Ó, tem uma porrada de roteador. Tem um monte de roteador aqui, beleza? Tem um monte de roteador e eles estão tudo interligados. Estão tudo aqui interligado. Aí eu tenho uma LAN aqui, ó, e eu tenho uma outra LAN aqui. E eu quero fazer um bloqueio de algum serviço que sai daqui e vai para cá. Se eu colocar esse bloqueio aqui, ó, na serial, eu matei o serviço, dependendo como eu colocar, né? Aí, se esse cara quiser mandar o mesmo serviço para um outro roteador, eu posso matar ele aqui, ele não vai chegar no outro roteador. Então, para evitar esse tipo de problema, na prática, a gente acaba colocando coisa que a gente quer bloquear que entre na nossa LAN, a gente acaba colocando na saída das Ethernets, das Fast Ethernets, tá? É por esse motivo. Conseguiram entender? Simplesmente para eu não ter a chance de matar um serviço no meio do caminho. Que depois é um inferno para você descobrir onde é que está parando aquele pacote e fazer troubleshooting disso. Então, apesar da recomendação teórica ser outra, na prática, por questão de facilidade e de manutenção, a gente acaba fazendo diferente. Vamos dar uma paradinha hoje ou querem ir direto? O próximo slide é o que você está esperando, Antônio. Ixi, Maria. Aqui tá sinistro o negócio. Começa quente, fica frio no meio do dia. Então vamos dar a nossa paradinha, são 9h05. Quando for lá por 9h15 a gente volta, beleza? Agora vamos voltar para o assunto aí que a galera queria entender, né? Que é o posicionamento de uma ACL. O Bob Esponja é muito bom mesmo. Eu assinei aquele Netflix porque eu tenho uma TV dessas que acessa a internet, veio com um mês de graça. Aí de vez em quando a gente coloca lá nos episódios do Bob Esponja. Então vamos para a nossa ACL. Então a ACL, olha só. A ACL estendida e a ACL padrão, existe uma recomendação para posicionar ela dentro da rede. Quer dizer que é uma recomendação, não quer dizer que é o que tem que ser feito. Então, num exercício prático, vale o que é pedido. Agora, se tiver uma pergunta teórica sobre a ACL e perguntar onde é que você tem que posicionar a ACL padrão e estendida, vale essa resposta, tá? Então, a ACL estendida mais próximo do tráfego negado, a ACL padrão mais próximo do destino. Então, por exemplo, a gente vai mandar um pacote dessa rede para essa rede aqui, beleza? Dessa rede para essa rede.
Então, se você fizer uma CL estendida, você tem que posicionar aqui, ó, direto na entrada dessa interface FAST 0/1. Por quê? Porque se você bloquear aqui, você mata o tráfego pela rede, você economiza esses pacotes aqui, ó, que vão passar pela rede, tá? Por isso a recomendação de uma CL estendida ser posicionada mais próximo ao tráfego negado. E a padrão fica mais próximo do destino porque ela só filtra por IP de origem. Então não tem sentido você filtrar por IP de origem aqui da própria rede, tá? Isso aqui o cara não vai conseguir fazer na CL. Então você vai ter que filtrar lá quando estiver chegando no destino. Porque aqui você vai pegar o pacote IP, né, que vai estar chegando assim, o pacotinho IP, vai ter aqui como origem esses IPs dessa rede que estão enviando. Então, por isso que eu coloco uma CLP padrão mais próximo do destino do tráfego a ser enviado e a CL estendida mais próximo da origem do tráfego a ser enviado. Beleza? A ser negado, bloqueado aí. Agora, conseguiram entender esse dizer da ACL? Se tiverem alguma dúvida aí, falem, tá? Então, a filosofia é a economia de tráfego. E o que o cara é capaz de fazer ou não. Se eu consigo colocar uma CL direta aqui, ó, na interface de saída, na interface de entrada desse cara, eu mato o tráfego que eu não quero que vá daqui para cá. Então, como eu mato aqui, ó, eu economizo banda de WAN. Com a CL padrão, eu não consigo fazer isso porque ela só filtra por IP de origem. Como ela filtra por IP de origem, eu vou ter que filtrar lá no destino, né? Porque aí o destino vai pegar e vai matar pelo IP de origem que está enviando. Beleza? Antônio, conseguiu entender agora? Ah, não, a origem é esse aqui, tá? A origem, na realidade, é o roteador A. A origem são esses micros que estão aqui, ó, esses pacotes que estão aqui, ó. E o destino é o roteador D, essa rede que está aqui dentro, né? Então a origem é um computador que está ligado aqui e o destino é um computador que está ligado aqui, né? Então aqui eu tenho a origem e aqui a gente tem o destino. Estou ficando cada vez melhor de escrever aí no meu mousepadzinho. Um dia eu vou ficar com a minha letra bonitinha. Beleza agora? A CL nomeada, o princípio de criação é igualzinho. Uma CLIP nomeada pode ser padrão ou estendida, tá? Padrão filtra só por IP de origem, estendida igualzinho, por origem, destino, por o que você quiser. Só o que muda é o comando. Eu vou usar o comando IP access list. Aí aqui, ó, eu vou definir se ela é padrão ou estendida. Padrão é standard, estendida é extended. E vou dar um nome. Esse nome vai ser usado no comando IP access group, tá? Quando eu for colocar na interface, por exemplo, lá, int f0/0, eu vou colocar IP access group. Em vez de colocar o número, eu vou colocar marketing out, por exemplo. Não sabemos o que o cara está querendo criar, né? Então esse é só um exemplo. Colocar int f0/0 IP access group marketing out. Então na hora de amarrar a CL na interface, né? Na hora de vincular com a interface, eu vou ter que colocar esse nome que eu criei aqui, tá? E também para criar a lista, você não precisa ficar repetindo access list, sem access list, sem access list. Você só vai colocar permit ou deny, rede de origem, rede de destino, aquela parte final, a partir do permit e do deny, tá? Só vai colocar a parte final da access list. Você não precisa ficar repetindo todas as coisas. É mais fácil de trabalhar com a CL nomeada, tá? Então aqui, ó, tem um exemplo de uma CL nomeada. Ó, IP access list extended marketing group.
Aí, ó, permite TCP/N para a rede 172.16.172.30.00 com a máscara 0.255.255.255, EC-Telnet. Deny o DPNN, deny o DPN para não sei aonde. Então, as regras você só vai colocar a partir do permit e do deny. Você vai entrar aqui num modo que é um modo de criação de access list e vai só colocar o permit e o deny e a regra para trás. Ela facilita a vida, é melhor para analisar quando dá problema, é melhor para você trabalhar, é mais simples de você criar com esse cara aqui, tá? Só que a maneira de criar é praticamente a mesma, tá? A regra, como você vai construir a regra, é semelhante à da padrão e da estendida. Aí agora, restringindo acesso via telnet. Eu já comentei isso, né? Que a gente pode criar uma access list normal e aplicar dentro da line VTY com o comando access class, coloca o número ou o nome da CL, in ou out, tá? Então, na realidade, você vai filtrar dentro da porta virtual diretão lá do teu acesso telnet ou SSH que você configurou. Então, é uma maneira de você fazer uma filtragem para gerenciamento. Tem empresas, principalmente empresas de grande porte, de médio para grande porte, que os caras têm um micro de gerenciamento, tá? Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, é um servidor de gerenciamento. E quem pode acessar os roteadores e os switches para gerenciar é quem está nessa rede de gerenciamento ou no micro de gerenciamento. Aí a galera coloca aqui ó, uma access class, cria uma access list e coloca uma access class permitindo somente a rede de gerenciamento ou aos computadores de gerenciamento, tá? Depende aí de como é que a empresa trabalha. Pode ter vários computadores de gerenciamento, então, ou então, por exemplo, todo mundo que está na rede 172.16.10 e 20, vamos supor aqui, ó, que nem está aqui, todo mundo que está na rede 172.16.10 e 20 pode administrar os roteadores e os switches. Aí o cara colocou, criou uma lista, permite 172.16.10, permite 172.16.20 e deny N. Não precisa dessa regra aqui, tá? Essa regra aqui, ó, ela não é necessária, porque já tem um deny implícito. Aí ele entrou na line VTY0 até 4, colocou um access class 2 in. Ninguém mais consegue fazer conexão telnet. Somente quem está nessas duas regras aqui. Na prática, vocês podem ver de vez em quando administradores que criam no final das redes dele o deny N, tá? E colocam o log atrás. Isso é porque, se você deixar no deny implícito, você não consegue ver quem é que está batendo, né? Se alguém está tentando acessar, fazer um acesso não autorizado. Então o cara coloca a regra access2 deny N log para ver quem está tentando acessar o teu roteador, tá? Porque cada acesso não autorizado, ele registra o IP tal, tentou acessar esse cara. E joga lá naquele servidor de syslog que a gente viu em aulas passadas. Então se você quiser saber quem está entrando na tua rede, por exemplo, quem está conectando aqui ó, via ACL e quem está tentando acesso não autorizado, é só você colocar o comandinho log no final e gravar com o servidor de syslog. Comando show. Show access list, vê tudo quanto é access list, seja IP ou não IP, qualquer protocolo. Show access list e o número da access list mostra somente daquela ACL, tá? Show IP access list só vê access list IP, não vê de outros protocolos. E o show IP interface você vê onde é que está aplicada. Onde é que está aplicada a interface com aquele comando IP access group, o número in ou out, você só consegue ver no show IP interface ou então no show running config, tá? No show access list, show IP access list, você não consegue ver onde é que foi aplicada a ACL, tá? O pessoal costuma cobrar esse conceito aí de como você monitora, né? Então, se eu quiser monitorar a minha lista, saber quantos acessos estão tendo em cada statement é a regra, tá? Em cada regra, e ver que regras foram criadas, você pode usar o comando show access list ou show IP access list. Eu quero ver de uma regra só, show access list 120, de uma regra específica. Show IP interface e show running config, que você consegue ver
onde é que está posicionada a ACL. E claro, no Show Running Config você também consegue ver a configuração da ACL, né? Você vê as regras que foram criadas. Aqui está um exemplo de uma saída de um Show Access List, ó. O cara tem uma Access List padrão e uma Access List estendida, ó. Standard IP Access List, List 2, aqui tem a lista 2. Extended IP Access List 101, tem a lista 101. E aí ele vai mostrar a regra que foi criada para você aqui, ó, a regra de cada um. Bem simplesinho, tá? Agora, se eu quiser saber onde é que está aplicado, Show IP Interface. A gente tem aqui, ó, antes de mostrar aqui um exemplo que eu quero mostrar, a revisão da ACL aqui, ó. Revisão do que a gente viu até agora. Vocês têm alguma pergunta aqui até agora? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, alguma coisa, antes de eu mostrar aquela revisão e partir para mostrar um exemplo prático? Tá tranquilo? Então vamos lá. Só alguns bullets aqui antes da gente ver o exemplo prático, né? Atua como filtro de pacotes. Sequência de statements, que são as regras, tá? Cada linha que eu criei, permitindo ou negando o acesso a um pacote a uma determinada rede. Instruções ou statements são lidos em ordem até que uma condição seja verificada. Depois disso, o pacote é permitido ou negado. Aquilo que a gente viu no começo, né? Ele não vai passar por todas as regras, ele vai passar até bater. Bateu, que é dar o match, ele permite ou nega. E acabou. Pode ser nomeada ou numerada, padrão ou estendida. Pode ser aplicada em uma interface por sentido de entrada ou de saída. Então, a ACL pode ser aplicada uma lista por interface, por protocolo roteado, por sentido. Se eu tiver duas interfaces, eu posso colocar 4 ACLs IP. Uma de entrada em uma interface, uma de saída na mesma interface, uma de entrada na outra interface, uma de saída na outra interface, tá? Então, eu só posso uma lista por protocolo roteado, por sentido. No final tem que lembrar que tem um deny implícito. Então, se você pegar no CCNA uma regra, uma access list assim, access list 1 deny 10.000.000.255. O que vai acontecer com essa lista, se ela for aplicada numa interface? Ferrou, né? Eu travei. Se eu não tiver nenhum permite, nada passa, porque como no final tem um deny implícito, se eu coloquei um deny e não coloquei nenhum permite, nada vai passar. Então essa aqui é a famosa access list trava tudo. Essa access list aqui simplesmente para a interface do teu roteador, naquele sentido, né? Se a CL for aplicada numa interface, mas ela não for criada em modo de configuração global, é o contrário. Nada acontece, tá? Então, vai funcionar normalmente. Se você aplicou uma ACL que você não criou, por exemplo, eu fui lá e criei a ACL 101, mas na hora de aplicar eu apliquei a ACL 102, nada vai acontecer, tá? A ACL só vai ter ação se ela for criada em modo de configuração global. Se você não criar ela em modo de configuração global, ela não faz nada no teu roteador. O Antônio perguntou aqui, né, que falam que as regras devem começar pelo particular para depois partir para o geral. As regras são que nem... Você tem que pensar que nem um roteamento, né? O roteador sempre prefere as rotas que são mais específicas, né? Que tem uma
uma máscara de rede com um tamanho maior. Aqui é bem parecido, tá? Você tem que tentar começar a criar a tua regra por aquilo que é mais específico, aquilo que vai bater mais no teu roteador, tá? Então você começa fazendo por regras mais específicas, para depois você fazer uma regra mais genérica, porque senão você acaba liberando um serviço que não deveria ser liberado. Por exemplo, você queria, vamos supor, bloquear o HTTP e deixar passar tudo. Se você começar a deixar passar tudo, por exemplo, eu coloco aqui, ó, access list. Só deixa eu colocar mais para cá a minha regra aqui. Se eu começar a escrever assim, access list 1 permite IP NN e depois desculpa, 1 não, né? Esse cara aqui tem que ser 100, porque é estendido, e depois access list 100 deny TCP NN equal 80. O que vai acontecer? Ó, eu coloquei a mais genérica em cima e a mais específica embaixo. Ó. Access list 100 permite IP NN. Isso aqui está permitindo todos os protocolos, que o IP são todos os protocolos, para qualquer rede de origem, qualquer rede de destino. E embaixo eu neguei apenas o TCP na porta 80. Mas como o cara está permitindo tudo em cima, ele nunca vai negar nada. É isso aí, não vai funcionar. Essa regra aí que falam que as regras mais específicas devem começar primeiro para depois ter a mais geral, é a história da ordem das batatinhas altera uma maionese aqui, tá? Então, na realidade, aqui, ó, deveria ser ao contrário, né? Deveria acontecer o quê? Primeiro, coloca a mais específica, que é o access 100 deny TCP NNEC 80, para depois colocar aqui a access list 100 permite IPNN. Agora funciona, né? Eu estou com a mais específica em cima. Esse cara aqui, ó, vai bloquear tudo que estiver entrando na porta 80 e depois permitir o resto. Beleza? Luciano, Antônio, todo mundo aí, entenderam essa história? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Tranquilo? Então o segredo agora é aquele que vocês já sabem, né? Praticar. Não tem jeito. A CL é que nem endereçamento IP. A gente tem que praticar, praticar, praticar para poder chegar a um nível legal. Existem 2 laboratórios recomendados lá na área do aluno, sendo que o Lab 10.2 não é nem recomendado, é obrigatório, tá? Esse daí é o quente para o CCNA. Nós vamos ver um dos exercícios do laboratório 10.2, que é o exercício 2, tá? Que é o que o pessoal mais fala aí nos blogs e nas listas que a gente assina, que tem probabilidade de cair no CCNA. Além disso, tem os exercícios de capítulo que são muito importantes, tá? Também são bastante importantes. Então veja, isso aqui, ó, esse exercício é um laboratório prático. É um laboratório que você vai ter que entrar nesse computadorzinho aqui, ó, que está via cabo de console com esse roteador, e configurar uma ACL. Então você tem aqui uma rede LAN com 4 computadores, o A, B, C e D. Você tem uma rede aqui, ó, o restante da rede no core, e você tem uma redezinha com um switch e o Finance Server, DNS Server e Public Server, tá? Então, é como se você tivesse aqui, ó, um pedaço da tua intranet, aqui fora você tem o resto da tua intranet com internet, e aqui está a tua parte de servidores, tá? E basicamente você vai ter que criar uma regra para que faça alguma coisa aqui. A gente vai ler aqui o enunciado e nós vamos criar uma regra de acesso para um desses servidores, tá? Entenderam aqui a topologia? Então vamos dar uma lida aqui no enunciado.
Então, o exercício proposto, ele diz o seguinte. Ele diz o seguinte para a gente, ó. Uma empresa com a topologia acima necessita realizar configurações de segurança no roteador Corp 1, lá naquele roteador. E você, como CCNA, foi contratado para realizar o serviço. Quais são os requisitos? Os usuários do host C, isso aqui pode variar de exercício para exercício, tá? Nesse aqui a gente usou como exemplo os usuários do host C. Opa! Quem está ligado nesse micro aqui, ó, nesse micro, no host C, que tem o IP ali .3, devem ser capazes, então o usuário do host C deve ser capaz de usar um navegador de web para acessar as informações financeiras. Navegador de web, então, quer dizer que ele vai usar que tipo de serviço? HTTP, né? O cara vai usar HTTP. Então a gente está trabalhando aqui com o HTTP, que é TCP porta 80. No servidor chamado Web Finance. Os demais hosts da LAN, nem mesmo o core, devem ser capazes de acessar esse servidor via web. Então, aquele micro C pode acessar e nenhum outro pode acessar. Uma vez que existem vários outros recursos para a corporação desse local, incluindo recursos no servidor chamado Web Finance, o tráfego dos demais protocolos de rede devem ser permitidos. A tarefa é criar e aplicar uma lista de acesso numerada, ele já falou aqui, ó, com não mais que 3 instruções, aí vem a sacanagem, né? Você tem que criar uma CL numerada com não mais que 3 instruções, que permitirá apenas o acesso web do host C ao servidor Web Finance. Os demais hosts não poderão acessar o servidor via web, e todos os outros protocolos devem ser permitidos. Aí ele fala que o acesso do router é via cabo de console e todas as senhas foram alteradas temporariamente para Cisco, tá? Aí vem os dados aqui da rede, ó. Vem os dados da rede, IP do servidor, não sei o que e tudo mais, tá? Vem esses dados. Vamos tentar traduzir o que o cara falou aqui, ó. Então, olha só. Do micro C. É do host C? É, né? É do host C. Do host C, que tem esse ponto 3, ele pode chegar aqui e acessar o tal do Finance via HTTP porta 80 aqui, né? Que é TCP porta 80. Ninguém mais, nem quem está vindo pelo core, nem quem está vindo dos outros micros aqui, ó, que sobraram, né? Esses caras aqui, ó, eles não podem acessar esse servidor na porta 80, tá? Então ninguém. Porém, todo mundo pode acessar o resto. Só no enunciado já dá para ver, dá para imaginar 3 regras, né? O meu micro C pode, ninguém mais pode acessar a porta 80 e todo mundo pode acessar o resto. Então você tem que traduzir isso aqui. São 3 regras, ó. O micro C pode acessar esse servidor aqui na porta 80. Os outros micros, tanto aqui quanto aqui, não podem, na porta 80. Porém, todo mundo pode acessar qualquer outro serviço que seja numa porta diferente. Para fazer isso, você vai ter que entrar naquele roteador e ver algumas informações, né? Ó, ele não falou, por exemplo, aqui, ó, ele não deu que interface esse cara tá. Ele só fala que tem um IP.30 aqui e um .254 aqui. Ó, tem tráfego que você vai ter que bloquear daqui para cá, tem tráfego que você vai ter que bloquear daqui para cá. Onde é que eu vou ter que aplicar essa ACL? Na interface que tem na core, na .254 ou na .30? .30, né? Se você aplicar na .254, você não consegue bloquear o que está vindo do core. Entendeu? Porque ele quer, assim, só esse cara pode acessar esse cidadão. O resto não. Então, se você colocar aqui, ó, você não consegue fazer a regra do resto.
Porque tem mais um cara fora aqui, ó, né? Se tivesse só a rede do switch 2, aí eu concordo. Aí poderia ser no ponto 254, tá? Agora, como tem a rede do switch 2 e a core, aí não tem como, aí tem que ser no ponto 30. Beleza? Então vamos lá. Vamos criar a regra primeiro genérica aqui, ó. Vamos criar a regra genérica desse cara. Ó. Eu tenho que saber qual é o IP do Finance para poder criar a regra. Então vamos lá no enunciado aqui, onde tem os IPs. Ó, o IP do Finance é 172.22.242.23. O IP do host C é 192.168.33.3. Então já dá para criar a regra. Ó. Primeiro, essa access list é padrão ou estendida? Estendida, né? Então eu tenho que usar de 100 a 199. Vamos usar 171 aqui, ó. Ele não falou o número, né? Eu posso escolher o número que eu quiser. Então vamos usar access list 171. Permite, vamos criar a primeira regra, né? Vamos deixar o nosso host passar. Então a origem é o host 192.168.33.3, que é o host C. Né? Essa aqui é a origem. Só deixa eu diminuir um pouco a letra aqui. E o destino é o host, que é o Finance, 172.22.242.23. Equal porta 80. Era host C, não era? Ah, tá. Não é 2, é 3. Beleza. Obrigado aí. O cara tá dormindo. Eu peguei o host B em vez do host C, né? Obrigado aí, Ricardo. Depois, então eu permiti o host C. Coloquei aqui um permite host 192.168.33.3 para o host 172.22.242.23 na porta 80, que é o serviço HTTP. Agora eu tenho que bloquear o resto. Faltou um S aqui. Bloquear o resto. Eu tenho que criar aqui, ó, access list 171, é a mesma lista, né? Deny qualquer IP N para o host 172.22.242.23 equal 80. Então, ó, na de cima eu permito o IP 33.3, na de baixo eu nego todo mundo aqui na porta 80 e depois o cara fala tudo quanto é o resto dos IPs podem passar. Access list 171 permite N. Beleza. Tá feito a minha regra com 3 statements, ó. Permitiu o host C entrar no servidor Web Finance na porta 80. Bloqueei tudo quanto é host entrar no Web Finance com a porta 80. Permiti... Opa, faltou um comandinho aqui. Permite IP. Faltou o protocolo aqui, ó. Permite IP NN. Permitir todos os outros protocolos aqui, ó, para qualquer rede de origem, qualquer rede de destino. Pronto. A minha regra está criada. Entenderam a lista aí? Tranquilo, né? É mais ou menos traduzir o que o cara pediu. Como o cara não pediu enrolado, ele pediu na sequência, era traduzir o que o cara pediu. Agora eu tenho que aplicar esse negócio. Ele não me falou a interface. Então eu teria que entrar no roteador, dar um show run e ver onde é que estava o ponto 30. Ó. O ponto 30 está na Fast Ethernet 0/1. Beleza? Eu tenho acesso ao router. Eu entro lá, dou um show run e vejo que o ponto 30 está na Fast 0/1. Então é na Fast 0/1 que eu vou aplicar o cara. Então cadê aqui? Então vamos aplicar o cidadão. Vou entrar na int fast 0/1 IP access group 171 in ou out. Out.
morreu, tá? Out por quê? Lembrar aqui, ó, né, ó, ele está saindo aqui, ó. São os pacotes que estão saindo da interface e vão entrar no servidor Web Finance, né? Por isso que a minha resposta aqui, ó, é IP fast 0/1, int fast 0/1, IP access group 171 out. Para terminar, eu faria um end copy run start, tá? Para terminar, eu faria isso aqui, um end e um copy run start. Existem aí bibliografias e até pessoas da Cisco que falam que não precisa o copy run start, porque esse cara é um simulador, não é um roteador de verdade. Na hora que você faz o comando e manda avaliar, ele vai avaliar com o que você colocou. Mas também eu já ouvi gente falando que é bom colocar. Então, como você não perde ponto por colocar comando a mais desse tipo aqui, ó, não faz mal. É claro, se ele mandou fazer 3 statements, se você fizer em 4, você vai perder ponto. Mas ele não falou nada aqui sobre colocar ou não o copy run start. Então, vale a pena colocar para garantir. Beleza? Decorem esse lab, tá? Porque ele tem sido bem comum aí. Aí, na época que vocês forem fazer o CCNA, vocês mandam um e-mail para mim para perguntar os que são mais quentes aí. Atualmente, aquele do capítulo 6, que é o desafio de projeto, e esse aqui de ACL e os de NAT que a gente vai fazer no capítulo 13 são os mais quentes, tá? Atualmente são esses que o pessoal tem comentado mais aí nos posts. Pessoal, entendido a ACL? Vocês têm alguma pergunta ainda? Que agora é praticar, tá? Opa, diga aí, Luciano, da aula anterior. No final, eu vou dar uma olhadinha lá e vou falar com o pessoal do WizIQ. Mas eu ainda estava explicando matéria? Bom, eu vou dar uma falada com o pessoal do WizIQ, porque ninguém reclamou aqui no final, né? Então, eu vou ter que dar uma olhada com eles o que aconteceu. 1h25 mais ou menos, tá? Eu vou anotar aqui e vou dar uma olhada. Então, pessoal, agora é praticar, tá? Assim, se vocês têm interesse de fazer o CCNA e de passar, né? Esse é um assunto que vai cair 3, 4 questões aí no máximo. E 3, 4 questões salvam, tá? Então, se vocês puderem aqui, né, dar uma estudada, vai vir o final de semana, dá uma estudada, façam os exercícios, façam os labs, tá? Na segunda-feira, a gente vai começar fazendo o exercício, então ainda a metade da aula de segunda-feira eu vou dedicar ao capítulo 10. Claro que se vocês não tiverem dúvida, eu começo o capítulo 11 antes, tá? Senão, a gente vai fazer aquilo de sempre, fazer alguns exercícios, e aí eu vou deixar um espaço para vocês tirarem dúvidas, e a partir da metade da aula, provavelmente a gente comece o capítulo 11, a não ser, claro, que se vocês falarem, não, tá tranquilo, vamos passar para o 11, a gente vai passar para o 11, beleza? Agora eu preciso que vocês tenham dúvida. Para vocês terem dúvida, vocês têm que fazer os exercícios, tá? Tem que dar uma lida na matéria, ir lá no questionário do capítulo 10 e fazer exercício. Porque senão vocês não vão ter dúvida. O curso do Linux, o Linux Essentials, ele deve começar, a gente deve terminar esse mês ainda, tá? Então, provavelmente, até a metade do mês que vem, o Linux Essentials vai ser lançado. Só que o LPIC, ele vai levar mais um tempo para ficar pronto. Ele deve ficar pronto só até o final do ano. Porque tá grande pra caramba e tá cheio de coisa para fazer. Eu tô ajudando o pessoal a fazer lá. Mas tá ficando bem legal.
Galera, tem mais alguma dúvida? Se não, vamos encerrar por aqui. Questão do curso? Ah, tá. Quem comprou o web aula, a renovação lá de 3 meses com valor especial lá, que é de 170 por R$ 80, né? Para quem já é aluno, para renovar é só R$ 80. Quem comprou o web aula, renova os dois com esse valor, tá? A gente garante que mantém o web aula, a mesma aula, por no máximo 1 ano. Normalmente a gente deixa mais que 1 ano, tá? Mas por contrato está garantido por 1 ano por questão de armazenamento, né? Que a gente vai dando mais web aula e tem que ir apagando para as novas poderem ficar. Mas se você renovar o online, renova o web aula junto. No final do curso eu vou dar umas dicas sobre os labs mais importantes, tá? Vocês vão poder tirar dúvida. Agora uma revisão de tudo que foi dado, cara, eu vou ter que dar o curso de novo. Aí nós vamos fazer mais um web aula. Aí vocês não vão ficar me aguentando ouvir falar mais 20 aulas. Ó, para fazer a prova, sigam o esquema que eu falei, tá? O esquema é o seguinte: você vai estudar, vai fazer uma vez a prova de capítulo, vai fazer os lábios, vai passar para a próxima, vai fazer assim até o final. Quando chegar no final, volta para o começo e faz as outras 4 tentativas dos exercícios, das provas de capítulo. Aí você vai fazer um monte de questão, mesmo que repita, vai fazer a prova final de capítulo, você tem 3 vezes para fazer, vai fazer as 3 vezes, cara, vai repetir questão pra caramba. Deixa repetir, é bom. Aí no capítulo 15, lá, que tem a prova final, tem o simulado 2 para o CCNA. Você vai fazer por último essa folha. Cara, se você fizer o simulado 2 para o CCNA e achar que foi tranquilo, pode fazer a prova que vai ser tranquilo, tá? Mas tem uma condição também dos labs. Os labs quentes que a gente passa aqui, você tem que resolver em 5 minutos, tá? Se você perder mais do que 5 minutos em um lab, fica complicado de você passar na prova. Então, com essa é a metodologia do sucesso. Com essa metodologia no CCNA Security, a gente teve um aluno que gabaritou ele, tá? E no CCNA Security, para você ter uma ideia, o pessoal segue mais essa metodologia, ninguém tirou nota abaixo de 950. A nota mais baixa que a gente teve foi 955. Então, fazendo isso que eu falei, fazendo essa montoeira de coisa que eu falei, o que acontece? Você vai fazer as questões um monte de vezes, você vai ter prática para fazer, vai ter a manha para resolver o lab, então a tua prova vai ser muito mais rápida, você vai ter muito mais tranquilidade de fazer, né? Beleza? Agora, se você estiver seguindo já, Ricardo, essa metodologia, vai chegar no final, cara, pega lá o simulado 2 para o CCNA, faz ele, se você achar ele tranquilo, pode fazer a prova. Claro, se você achar ele tranquilo e estiver resolvendo os labs quentes em menos de 5 minutos. Menos não, em até 5 minutos, né? Quantos labs caíram para você? 3. É mais ou menos isso que cai para todo mundo, são 15 minutos de lab. Pessoal, vamos terminar por aqui. Beleza? Então estudem a CL. Eu preciso que vocês tenham dúvida para a gente chegar na aula que vem, fazer exercício e aí vocês conseguirem aprender de vez esse assunto aí, tá legal? Matar todas as questões de ACL, não pode errar nenhuma. Falou, galera aí, boa noite.